Bom dia, povo lindo de Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez, essa manhã, estamos juntos para conversar um pouquinho sobre Jesus, sobre a palavra do Senhor. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir uma coisa para você. Se você puder, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Nós queremos sempre abençoar vidas, esse é o nosso maior objetivo. E se você puder nos ajudar apenas com um clique, apenas compartilhando esse vídeo, você pode estar abençoando um parente, um vizinho, alguém da sua família. Então, que por favor você possa fazer isso, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, onde você puder, para que você possa realmente abençoar outras pessoas com essa palavra. Amém? Bom, vamos lá então. Eu queria ler com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante. Olha só que bonito que fala. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao mar, manda-me ir até o encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amados, esse foi o versículo chave que me ajudou muito durante todo o meu período aí do casamento. Para quem não sabe, eu me casei recentemente, no final de maio, e em meio a uma pandemia, e claro, a gente seguiu o possível de todas as regras, não levamos muitas pessoas, a gente transmitiu online, inclusive agradeço aqui a quem viu. Mas esse foi um versículo que foi muito base para nós esse tempo. O que eu queria dizer para você nessa manhã? Pedro andou sobre as águas. E se você entende o que é andar sobre as águas, você está entendendo que é um lugar que não tem estabilidade. A água não tem estabilidade, não é que nem um chão, não é que nem um piso que você pisa e é duro e tem contato e você consegue se manter em pé tranquilamente. A água é completamente volátil, você não consegue nem ao menos vê-la muito bem. Quando a água é cristalina, ela é transparente, você vê apenas o que está embaixo dela. E ela não é firme, ela não é constante, a água sempre tem as suas ondulações, principalmente sobre um mar. E aqui ainda fala que estava sob uma tempestade, ou seja, isso ainda assim estava aumentado, né? Era uma tempestade, então ondas se levantavam e ali o mar estava agitado. E mesmo assim, ainda Pedro chegou para Jesus e falou: "Senhor, se és tu mesmo, então me manda andar contigo sobre as águas." Diferente dos outros, Pedro já sabia que era Jesus que estava ali, senão ele não teria falado com Jesus daquela forma. Ele sabia que ele poderia dar aquele novo passo com Jesus. E ali Jesus convidando ele, ele deu o primeiro passo. Então, uma coisa muito importante em relação à fé é: você precisa dar o seu primeiro passo. Quando nós decidimos manter a nossa data de casamento, nós mantemos aquilo que estava escrito nessa aliança que já estava gravado. Esse foi o nosso primeiro passo. E aí a gente pensou, a gente já deu o primeiro passo, então agora é continuar andando sobre as águas. E aí Pedro foi andando, e aquele lugar que parecia completamente instável, ele conseguia andar. Só que aí qual foi o momento que ele caiu? Quando ele começou a ver que as ondas se levantavam e que o mar batia e que o mar estava agitado, quando ele começou a ver a circunstância, ele então afundou, não conseguiu continuar. E isso muitas vezes acontece, a gente é humano, a gente é ser humano.
Nós aqui, agora falando sobre o casamento, nós choramos muito, nós pensamos, nossa, não, vamos ter que adiar. Ou então, será que a gente faz uma outra estratégia? Vamos ver um outro lugar ou alguma coisa assim? Mas aí a gente pensou, não, porque já tá gravado, o primeiro passo já foi dado, a gente já começou a andar. Então vamos seguir em frente. E sim, nós já caímos muito, todos nós aqui, provavelmente um dia já caímos andando sobre as águas. Mas aí é o momento que nós clamamos o nome daquele que é sobre todo nome. E quando Pedro chama Jesus e fala, Senhor, salva-me, Jesus então segura em sua mão e o ergue e o leva de volta ao barco. Assim também conosco, quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando falta ainda fé, Jesus sempre vai estar lá para nos erguer de novo. E Jesus ainda não apenas levanta, mas ele exorta, ele fala, ó homens de pequena fé, por que duvidaste? E ali ele não apenas fala com Pedro em relação a Pedro ter caído, mas ele fala em relação àqueles que ao menos nem o reconheceram e que acharam que ele era um fantasma. Quantas vezes há dúvida em nosso coração e hoje o Senhor quer falar para você, não duvide de quem eu sou, não duvide do que eu posso fazer, não duvide do meu poder, não duvide do meu amor, não duvide da minha graça. O Senhor é único, não duvide de tudo que Ele pode fazer. A fé é o princípio das coisas. Pedro não conseguiria começar a andar se ele não tivesse fé. E aí então ele levou Pedro de volta a um lugar seguro, para que eles continuassem aquela trajetória, aquela viagem. E aí eu quero conversar com você que não é só um momento que você anda pelas águas. Você passa por esse momento, você pode até voltar ao barco, mas haverá um outro momento, haverá um outro lugar, haverá uma nova situação que você vai precisar andar sobre as águas novamente. E aí o que você faz? Amados, a palavra do Senhor fala para mantermos os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e é o consumador da nossa fé, da nossa salvação. E quando nós andamos sobre as águas com Jesus, não é o momento de olharmos para o mar, não é o momento de olharmos para a situação que a gente está passando, não é o momento de olharmos para a pandemia agora, não é o momento de olharmos para esse monte de coisa, mas é o momento de olharmos nos olhos de Jesus e entendermos o que Ele está vendo. E entendemos para onde Ele está olhando, o que Ele está fazendo, qual é o propósito dEle. E quando nós olhamos os olhos de Jesus, amado, a confiança vem sobre nós. Porque nós entendemos que quem está nos guiando não é qualquer pessoa, mas é o nosso amado. É aquele que veio para nos salvar, aquele que morreu por nós. Então que nessa manhã você possa entender isso. Amado, Jesus te ama. E Ele vale a pena andar sobre as águas com Ele. Vale a pena olhar nos olhos dele e seguir em frente. Então não duvide de quem Jesus é. Não duvide do que Ele pode fazer. Porque o Senhor tem grandes coisas sempre. Na palavra do Senhor fala que os planos do Senhor são de bem e não de mal. Então que em nome de Jesus você possa confiar no Senhor. Que você possa aprender isso nessa manhã. E entender que andar sobre as águas com Jesus vale a pena. E no final você começa uma nova jornada. E mesmo assim, Ele sempre vai estar ao seu lado. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.